Eu sou o Vinícius, eu sou produtor de conteúdo aqui no DF Águas Claras há mais de 2 anos. Fala pra gente sobre esse período que você entrou aqui no DF Águas Claras. Como é que foi? Então, na verdade, eu conheci o DF Águas Claras e o Kleber há um tempo atrás, sabe? Eu tinha 14 anos, eu tava começando a querer empreender e tal, eu comecei a vender empada congelada com uma amiga minha. E nessa época minha mãe seguiu o DF Águas Claras e ela falou, não, olha ali, fala com ele e tal. Aí, assim, despretensiosamente eu mandei uma mensagem, porque nessa época ele já tava fazendo as divulgações, já cobrava e tal. Só que, o contrário de muita gente, assim, que você vê na internet, a gente mandou uma mensagem pra ele lá, ele respondeu numa boa, a gente falou no WhatsApp, não, a gente pode mandar uma pra você experimentar e tal. E, de repente, a gente mandou algumas empadas pra casa dele, a gente, tipo, pensando, não, se ele fizer um story já ajuda tal. Só que ele chegou lá, marcou a gente, fez um monte de story, mostrou tudo, então, tipo, foi uma abertura que ele teve com a gente, um apoio que ele deu pra gente, que foi uma coisa que eu já olhei assim e falei, putz, esse cara é diferente, assim, sabe, dos outros influenciadores, das outras pessoas, assim. E aí, mais pra frente, depois de um tempo, eu já tava mais velho e tal, tava trabalhando. Aí eu fui assistir os stories dele e tal. Aí eu vi, ele tá montando um estúdio. Aí, de novo, vou lá eu, entrão, falar com ele. Falar, não, posso visitar aí e tal. Eu gosto demais dessas coisas, posso visitar. Aí ele falou, não, pode, vem aqui um dia e tal. Aí de repente, quando eu vim pra cá, então eu vim pro estúdio, né? Aí a gente começou. Eu cheguei aqui, eu queria só conhecer, aí ele começou a falar, e eu comecei eu sempre fui muito curioso, então eu fui perguntando, não, isso aqui, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado. Ele viu que eu era interessado também, e a gente passou, tipo, a tarde inteira conversando. E nisso eu vim outro dia, depois eu vim outro dia de novo, ajudei ele a arrumar uma coisa, ajudei ele a arrumar outra, e foi natural, assim, sabe? Ele sempre foi muito aberto pra conversa e tal, então eu cheguei, comecei a conversar, e no final terminei trabalhando aqui por mais de 2 anos que eu tô aqui hoje. Entendi, então foi um processo natural, não foi uma Foi. seleção. E você disse que desde o início, assim, ele foi bem aberto, né? Ele te ajudou lá no início com as empadas. Por quê? Tipo, às vezes as pessoas ajudam as outras esperando algo em troca, só que a gente observa muito isso no Kleber, é uma característica dele, né? Por que você acha que tipo, ele te ajudou, ele te trouxe aqui no estúdio? Foi uma. Assim, você vê as pessoas normalmente, você vê hoje em dia pessoas que são muito fechadas, pessoas que não querem ajudar, pessoas que às vezes até ajudam, mas sempre fica aquele negócio daquela dívida, você tá me devendo uma, assim, mesmo que não seja falado indiretamente, fica uma coisa assim, você tá me devendo uma. Só que o Kleber foi uma pessoa que, assim, ele é muito aberto a ajudar, sabe? Ele é muito aberto a dar oportunidade pros outros, então foi uma coisa assim que você realmente vê menos hoje em dia, cada vez menos hoje em dia. E foi uma característica que eu vi muito marcante. Nele, eu acho que é uma coisa que natural dele. Ele tem uma personalidade muito, muito boa, muito de, de dar, de ceder, entendeu? De você ajudar as pessoas ao máximo possível sem querer nada em troca. E é justamente isso que ele fez durante esses 15 anos com a cidade de Águas Claras, né? E isso que ele fez comigo durante essas épocas. Então, toda vez eu ia lá, ele já, na época que eu divulguei as empadas, ele já era grande, já tinha bastante seguidor. Só que mesmo assim, ele deu abertura total para conversar com ele. Na época que eu vim trabalhar aqui também, ele foi super receptivo. Então, não tem essa barreira da pessoa se sentir superior, da pessoa se sentir intocável. Com ele não tem isso, sabe? A gente chegou, conversou e ele foi totalmente aberto, uma conversa ali, realmente de ele abrir as oportunidades e abrir as portas pra mim, né? Entendi. E você entrou aqui já faz mais de 2 anos, então meio que você viu a evolução do DF Águas Claras, a evolução do Kleber, a evolução das pessoas que trabalham aqui e a sua evolução. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse ambiente, sobre a sua relação com as pessoas aqui. Trabalhar aqui é. Acho que não tem nem como descrever, tipo, não tem. Não parece um trabalho, sabe? No final do dia, claro que a gente tem que entregar as coisas e tal, mas é uma coisa tão.
natural, ele transmite essa paixão pela cidade, essa paixão pelo trabalho que ele tem para todos nós. E é um ambiente que é muito aberto, assim, é muito comunicativo. Você não tem aquela relação de você chegar uma pessoa, o chefe manda, o funcionário obedece e fica quieto. Não, a gente conversa, a gente traz novas ideias, ele não nega nenhuma ideia, ele tá sempre aberto à conversa, a trazer novas ideias, né? Então é um ambiente muito legal nesse sentido, um ambiente muito aberto para todo mundo da equipe sempre colabora com uma ideia, com uma inovação, mesmo que não seja nem da área da pessoa, essa pessoa sempre contribui. E também é um ambiente muito positivo, não tem uma energia negativa, o pessoal não chega aqui reclamando, ou aquela coisa de, assim, pelo menos que eu vejo que acontece comigo, que eu vejo que acontece com as outras pessoas da equipe, chega, não é aquele trabalho que você chega segunda-feira e fala, ai, tem que ir pro trabalho, não sei o que saco. Não, é um ambiente que a gente chega feliz, a gente chega sorrindo. Principalmente o Kleber, ele sempre chega sorrindo, ele nunca chegou aqui bravo ou de cara fechada, ele sempre chega sorrindo, cumprimenta todo mundo, e é uma energia positiva aqui. Quando a gente tem problemas, que como toda empresa vai ter problema, vai ter crítica, vai ter não sei o quê, toda vez que tem um problema, toda vez que tem um impasse, a gente sempre vem com a positividade, a equipe está sempre positiva, a equipe está sempre, não, vamos resolver isso, não vamos ficar com essa dor de cabeça, então é um ambiente muito legal de se trabalhar, que você volta cansado fisicamente, mas mentalmente você volta cada vez melhor, sabe? Sim. Agora de dentro para fora, a gente passou um pouco pela equipe, pelo ambiente, sua relação com o Kleber. E como você acha que o DF Águas Claras impacta a vida dos cidadãos dessa cidade? Cara, totalmente assim, sabe? Porque você tem um veículo de comunicação que é próximo da comunidade, você vê uma comunidade mais atuante. Por quê? Porque, por exemplo, a gente vai para uma outra cidade que não tem um veículo de comunicação assim. A pessoa vê um buraco na rua, ela vai, sei lá, virar pro passageiro do carro e falar, nossa, um saco isso, né? Tá ruim, não sei o quê. Ou vai chegar em casa reclamando e não vai dar nada. Aqui não. Aqui, com esse tempo de DF Águas Claras, com o Kleber trazendo sempre as demandas, sempre cobrando os órgãos públicos e as pessoas vendo que a cobrança dá resultado, as pessoas automaticamente começam a fazer isso. Então, eu vejo que muda a cabeça das pessoas, muda os hábitos da pessoa. A pessoa se torna mais, começa a correr atrás dos seus direitos, começa a cobrar mais. Então, por exemplo, a mesma situação da pessoa que vê um buraco na rua. Aqui ela vai ver um buraco na rua, ela vai pensar, pô, vou mandar pro DF Águas Claras, que eles vão atrás do órgão responsável, que eles vão atrás de resolver esse problema. E aí depois, a pessoa passa uma semana depois o buraco tá tampado. É uma sensação de cidadania, é uma sensação de estar fazendo o seu papel como cidadão e ajudando as outras pessoas do seu bairro também, que é inexplicável, assim, sabe? Não tem como descrever. E essa sensação é muito boa, sabe? Então, eu acho que as pessoas mudam seus hábitos, mudam sua maneira de agir em relação às demandas da cidade, o que, consequentemente, também muda a maneira que as pessoas agem no seu dia a dia. Então, eu acho que, indiretamente, a gente até torna os cidadãos pessoas melhores, sabe? Entendi. No geral. Com certeza. E por que o DF Águas Claras? Qual que é o nosso diferencial? Por que o cidadão daqui vai mandar a demanda pro Kleber e não, sei lá, para um veículo de comunicação grande a nível nacional? Eu acredito que seja pela transparência e resultado. A gente, quando... É um procedimento que, inclusive, interno, o Kleber sempre fala com a equipe que a gente tem que levar todas as informações para a população. Então, quando uma pessoa manda uma demanda no mapa, quando uma pessoa manda uma demanda no direct, a gente sempre faz questão de responder, de falar, ó, enviamos sua demanda para o órgão, olha, ele falou que vai ser assim, entendeu? Então, essa transparência, assim, torna a pessoa participativa. Então, a pessoa manda lá e ela vê que tá tendo resultado, ela vê que a gente tá fazendo, entendeu? O que às vezes não acontece em muitos lugares, que você manda e você fica assim, tá, e aí? O que vai acontecer agora? Entendeu? Aqui não, aqui a gente responde, aqui a gente leva o feedback, né? E por outro lado, é os resultados. Quando uma pessoa pela primeira vez envia uma demanda e vê que depois que ela foi lá e reclamou, a coisa foi arrumada, foi melhorada, é o que eu falei, é uma sensação inexplicável de participação, de cidadania,
de que valeu a pena eu ter corrido atrás. Então a tendência, quando a pessoa faz isso, é cada vez mais a pessoa ir atrás das demandas cada vez mais a pessoa ir atrás das demandas e das soluções e uma cidade cada vez melhor, com pessoas cada vez melhores. Entendi. A gente está, novamente, em constante evolução da F Águas Claras, da F Vicente Pires e da F Arniqueira. E em relação ao futuro, o que a gente pode esperar desse nosso veículo de comunicação? Cara, o modelo de veículo de comunicação assim que a gente tem aqui é uma coisa que eu particularmente nunca vi uma coisa tão próxima, o equilíbrio entre o profissional e a proximidade, entendeu? A gente tenta sempre trazer a informação da maneira mais profissional possível, a gente sempre tenta trabalhar da maneira mais profissional possível, mas de uma forma que é muito mais próxima da população do que qualquer outro veículo de comunicação. Porque, por ser uma coisa mais regional, já se torna mais próxima, mas também essa conexão que a gente tem com a população, que eu falei antes das demandas, da transparência, da comunicação direta. O cidadão ele pode enviar uma mensagem pra gente e a gente vai responder. Então, só esse fato de responder assim, essa comunicação, eu acho que é uma coisa, um diferencial que muitos lugares não tem, sabe? É uma coisa que única nossa. E eu acho que esse modelo de comunicação que a gente tem é uma coisa que só tende a expandir, é uma coisa que só tende a crescer, entendeu? Eu acho que a gente vai conquistando, eu acho não, tenho certeza que a gente vai conquistar cada vez mais RAs e depois pegar todas as RAs, a gente vai para outros lugares do Brasil e com certeza vai ser uma coisa que é imparável, sabe? Porque essa nossa maneira de trabalhar, eu acredito que seja única no Brasil. Sim. Ao longo da nossa entrevista, a gente falou muito sobre o Kleber, né? Como ele te acolheu lá no início, ainda acolhe. E no início era só ele, né? O que moveu ele até aqui foi esse objetivo dele de melhorar a cidade. Era uma coisa que ele queria, ele fez, foi atrás e buscou. E só que ao longo dessa trajetória foram entrando novas pessoas na equipe. E ele deixou de fazer aquelas funções que ele fazia, que era só ele que fazia, e hoje tem novas pessoas na equipe. E como você acha que, tipo, ele transmitiu isso para as pessoas, sabe? Para continuar aquela essência do início. Eu acho que é uma coisa que ocorre de uma forma muito natural, sabe? O Kleber, essa questão da transparência dele, da honestidade, da positividade dele, do otimismo, é uma coisa que ele tem tanto, assim, que transborda para todas as outras pessoas que convivem com ele. De uma forma natural, sabe? Quando você... É uma coisa que, assim, você pode ver nos stories, você pode ver nos posts, mas quando você convive com ele, você percebe que o quanto que ele transborda isso, ele tem tanto isso dentro dele que ele transborda para todas as outras pessoas, sabe? De uma forma muito natural, de uma forma que ele não se esforça para isso. Ele só faz o que ele faz no dia a dia naturalmente e acaba que a gente que convive com ele começa a se tornar mais positivo, começa a se tornar mais honesto, começa a se tornar mais otimista por apenas conviver com ele, entendeu? Ele não precisa fazer um esforço para transmitir isso pra gente, porque isso é uma coisa natural dele e que ele tem muito, sabe? Entendi. Agora uma pergunta mais pessoal. Como o DF Águas Claras impactou, assim, na sua trajetória, assim, sabe? Você entrou aqui muito novo e, querendo ou não, isso que fez parte da sua evolução e vai fazer, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, desse lado, tanto profissional quanto pessoal. Entendi. Então, eu entrei aqui quando eu tinha 16 anos, né? 16? Foi, né? Foi. Só pra confirmar. Eu entrei aqui quando eu tinha 16 anos, então assim, eu já trabalhava em outro lugar, mas foi uma coisa que eu tava muito no começo, assim, entendeu? Eu tava me encontrando ainda. Até hoje eu tô me encontrando, na verdade, né? Mas, assim, foi um acolhimento e um guia, assim, que pra mim foi essencial. Eu cheguei aqui, eu não conseguia falar na frente de uma câmera. Eu cheguei aqui, eu não sabia como fazer um podcast. Eu realmente, quando eu falo que eu cheguei aqui e aprendi aqui, é de verdade. Eu não sabia fazer o que eu faço hoje. Só que ele abriu esse espaço para eu aprender tudo que eu sei hoje,
para eu me desenvolver como pessoa, desenvolver minha comunicação, desenvolver minhas habilidades, que foi uma coisa que, assim, não importa onde eu fosse estudar, não importa onde eu fosse trabalhar, eu não ia conseguir da forma que eu consegui aqui, entendeu? Então eu sou muito grato ao Kleber, porque tenho certeza que daqui 20, 30, 40 anos, eu ainda vou olhar para trás, para esse momento que eu estava no início da minha jornada, começando a descobrir o mundo, começando a ver as oportunidades, como eu vou observar como o DF Águas Claras foi essencial para essa minha jornada. Foi uma coisa que, um divisor de águas, assim, que me abriu possibilidades e um mundo que eu não conhecia e que, assim, me adiantou muita coisa que eu tenho que aprender de uma maneira difícil. Eu aprendi aqui com o auxílio dele, com o auxílio de todas as pessoas da equipe, e é realmente um lugar que foi essencial, assim, é clichê, mas é verdade. Eu não estaria onde eu tô hoje se não fosse o Kleber, se não fosse o DF Águas Claras, assim, né? Então, aproveitando esse momento da nossa entrevista, queria que você deixasse uma mensagem que pode falar diretamente para a câmera. Uma mensagem para o Kleber e outra para a equipe. Bom, Kleber, assim, não tem como descrever em palavras, em números, nada como você foi importante para minha jornada, particularmente, porque, assim, você foi realmente um divisor de águas, como eu falei antes. Você foi uma pessoa que me acolheu e que me deu a oportunidade de crescer cada vez mais, de aprender do zero, que eu não sabia nem como fazer uma gravação dessa, não sabia fazer nada. E você me abriu essa porta para poder conhecer mais, né, cada vez mais. E sabe que eu vou ser sempre eternamente grato por todas essas oportunidades. E falando agora sobre a cidade também, você faz um bem para a cidade, você faz um bem para as pessoas, você transmite essa sua positividade de uma forma que, como eu falei antes, você transborda essa positividade para todos ao seu redor. Então, assim, você é uma pessoa que muda as pessoas que estão à sua volta. E que você continue sempre assim e que nunca te falte essa energia que você transborda para todas as outras pessoas. E que você continue sempre fazendo esse bem pela cidade, pela sua família, pela sua equipe, pelos seus amigos e por todas as pessoas que você tem em volta, né? E para a equipe, assim, eu não tenho nem palavras para descrever, né? Porque, assim, eu tô presente com vocês todo dia, eu tô todo dia aqui com vocês, então vocês fazem parte de 5 horas da minha vida todo dia. E é uma coisa que eu sou muito grato de ter vocês, porque vocês são pessoas que, além de serem as melhores, eu acredito, no que cada um faz, tá? E ninguém vai falar outra coisa, vocês são as melhores na área de cada um. E não tem. E todo dia eu aprendo cada vez mais com cada um de vocês. Todo dia as nossas conversas de corredor, eu volto para casa mais feliz, eu volto para casa melhor. Eu busco me tornar uma pessoa cada vez melhor, porque convivendo com pessoas como vocês, isso acontece naturalmente, sabe? Então, eu sou muito grato a essa família que a gente é e que nossa equipe cresça cada vez mais de pessoas tão boas quanto vocês e que a gente busque cada vez alçar voos maiores e que nós alcancemos os objetivos da cidade e que nós alcancemos nossos objetivos individuais e nossos objetivos como equipe para se tornar cada vez melhores.